Os desastres, as dificuldades, são permissão de Deus ou é um erro no caminho que pega a gente de surpresa e pega também Deus de surpresa? E aí, como é isso? Deus não pode ser pego de surpresa. De maneira nenhuma. É uma prerrogativa divina, né? Ele, além de ser atemporal, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Né? Deus perpassa pelo tempo como se o tempo fosse algo efêmero. Não é que ele viaja, né? É que tá perante ele presente, passado e futuro. O texto bíblico diz que as coisas estão nuas e patentes perante Deus, né? Ele 4 e 9 de Hebreus. Ele consegue olhar para o futuro e vê-lo como hoje, né? O salmista vai dizer isso. A gente tem duas respostas. Só Deus faz isso. A gente tem duas respostas. Sim e não. Porque todas as coisas... Não é isso, presbítero André? A gente estava conversando antes, né? Exato. Porque é muito difícil você dizer que Deus não está ciente de tudo, né? Pelo contrário, Deus está. E se Deus está ciente, muitas coisas são permissão dele. Por exemplo, vamos citar o caso de Jó. Jó, capítulo 1. Todos os desastres que aconteceram ali não foram obras de Deus. Foram obras de Satanás, não é? Satanás levou tudo. Sim. Bens, família, camelos. O que Jó tinha, Satanás levou. Só não levou a esposa e, a princípio, a sua vida, né? Perfeito. Que ele vai ser tocado na saúde. Então, esses desastres que aconteceram na vida de Jó, houve uma permissão de Deus. Um outro desastre que a gente pode dizer que Deus permitiu foi quando o povo de Israel foi levado, deportado para a Babilônia. Sim. E aí esse outro aqui é consequência direta do pecado, né? Tem um texto aí que diz assim, o Senhor dizendo, né? Eu crio o mal. E este mal aqui não é o mal moral. Não. É a consequência pelo pecado. Então a gente precisa dividir alguns ramos, os desastres. É bom que se diga que, inclusive, esse exemplo que o presbítero Éder citou, ele é mais comum, vamos dizer assim, a realidade que a gente está. E quando eu digo esse exemplo, é o exemplo do povo de Israel sendo deportado como cativo, né? E consequência do pecado, né? Exatamente, consequência do pecado. A maioria das coisas que acontecem na humanidade, de desastres naturais e desastres de uma maneira geral, políticos, sociais, econômicos, as pessoas têm uma mania, vamos dizer assim, estranha de jogar, que na realidade é uma mania do homem. Sim, sim. O homem, desde lá de Adão. Perfeitamente, perfeitamente. Desde lá de Adão, quando ele pega e joga a culpa... Foi ela. Foi ela. Ela pega e joga a culpa... E cada um vai... Diferença de... Que não que a serpente não tivesse culpa, mas ela também teve culpa, Se nós olharmos do prisma da realidade humana, o primeiro desastre a adentrar no mundo foi o pecado. E aí, quando o pecado entra, o homem diz que Deus é o culpado dele, porque Deus trouxe uma mulher que ele disse no capítulo 2 que era uma bênção, né? Ele ficou encantado com ela no capítulo 2. Essa é carne da minha carne, até ossos dos meus ossos. Fez um poema. Declaração de amor, né? Não é lindo? Mas a primeira declaração de amor. Quando houve o aperto, ele disse, não, foi ela. E foi o Senhor que me deu. Então a culpa é de Deus. Deus não é o produto do mal moral. Deus não vai produzir o mal moral. Existe o mal físico, o mal moral, material e emocional. Alguns deles são permissão de Deus, mas em sua maioria nós vimos como consequência, infelizmente, pastor, da nossa natureza caída. Bom se destacar também que o mal não é uma pessoa física. Perfeito. Quer dizer, alguém, um ateu, geralmente é um argumento ateísta, né? Agnóstico também, vai argumentar dizendo assim, não, Deus cria o mal como se o mal fosse uma pessoa, fosse a personificação de algo, quando não é. O mal, ele é um fazer, ele é uma atitude, ele é uma escolha que vai de encontro ao princípio de bem que Deus estabelece no universo. Isso. E isso altera o rumo e o caminho. Agora, é bom que se entenda de que é aquela lei física, né? Eu não sou bom de física, não. Mas eu lembro de uma coisa do colégio que dizia o seguinte, olha, toda ação, ela gera uma reação. Isso é um princípio básico colocado por Deus dentro do universo. Tudo que eu faço, inclusive moralmente, inclusive de maneira abstrata, tudo que eu faço gera uma consequência daquilo que eu fiz. O mal que eu escolho fazer, porque é uma escolha, né? Em última instância, o mal sempre vai ser uma escolha. E essa escolha, seja lá qual tenha sido, poluir o meio ambiente e depois o meio ambiente voltar-se contra mim. Estou dando um exemplo genérico aqui e macro, né? Para não chegar em nenhum exemplo específico. Ele se volta contra mim, ele joga tudo de volta. Enfim, acontecem desastres naturais, porque a gente interfere no curso da natureza achando que a gente é senhor da natureza, quando na realidade a gente não é absoluto,
A gente não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é absoluto. E ele tem a mania de achar que pode prever todas as ações que ele vai controlá-las. E não pode. Isso aqui não é um becker, não é um laboratório que você coloca do lado. É o universo. Isso. Eu não tenho controle sobre o que o universo vai gerar para mim. Eu posso prever alguma coisa, cientificamente falando. Sim. Eu posso pensar, posso prever, posso pontuar alguma coisa. Mas o que vem pode ser totalmente adverso. E aí, quando acontece, né, eu vou e faço mais fácil. Jogo a culpa em Deus. Isso. E Deus é culpado de tudo. E Deus não é o culpado dos nossos desastres, principalmente se envolve a nossa moral. Perfeitamente. Deus não tem culpa se a sociedade de hoje vive uma vida promíscua. Corrompida. Isso. Corrompida, promíscua. Isso leva, por exemplo, à gravidez indesejada, adolescentes que já são mães, né, já são pais. É um desastre. Um adolescente ser uma mãe ou pai é um desastre. Ele não tem estrutura nem econômica, nem física, psicológica para criar um filho. Então, esse tipo de mal que quando exercemos o nosso livre-arbítrio de forma errada, esse mal não compete a Deus. É uma escolha própria.